Eu fico assim, né, muito emocionado quando eu começo, principalmente em orações, sentir a presença do querido Espírito Santo de Deus. Eu vejo o quanto que é maravilhoso, o quanto que é bom, o quanto que, né? Então ali, voltando à palavra, quando Pedro vai lá e começa a anunciar tudo aquilo que ele passou ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo para Cornélio, naquele instante que ele está ali, o Espírito Santo de repente começa a tomar algumas pessoas, derramando alguns dons espirituais, né? Olha que lindo, irmão, que lindo aquilo. Então aqueles povos começam a ser batizados pelo Espírito Santo e os judeus começam a se perguntar, ele fala, olha, né, como pode isso? Então Pedro fala, o que impede deles serem batizados, né? Tendo em vista que o mesmo Espírito que nós sentimos, que nós fomos batizados, também está neles, né? Veja bem, e eles na condição de gentios, na condição de não judeus, na condição de pessoas que não fazia parte do povo israelita, do povo de Israel. Olha bem, amados, então, né, Pedro já entende a mensagem, porque pela visão que ele teve, pela misericórdia de Deus, né, já vem preparando ele para que ele vá e anuncie, né, justamente aquilo para Cornélio. Então quando Pedro começa a explicar, a esclarecer para os demais irmãos em Cristo Jesus ali, que israelitas, eles começam então a entender, né, que a graça superabundou para todos nós. Então, irmãos, a gente começa a imaginar e refletir nos dias de hoje o que está acontecendo lá fora, né? Em alguns países nas quais não creem que Cristo verdadeiramente é nosso Senhor Jesus, e não creem, né? E eles não creem, e o que acontece? Quem crê, para eles é absurdo, para nós é absurdo eles que não crerem, mas eles nos veem de outra maneira, vê como um absurdo que nós cremos em Cristo, né? Mesmo diante a palavra do Senhor, mesmo diante as confirmações pelo querido Espírito Santo, mesmo diante as profecias das quais nosso Senhor vem revelando pelo profeta Isaías, mesmo diante, né, por livro de Jeremias, por tudo, eles ainda não creem, eles não creem que Cristo é o Messias. Cristo é nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, eu fico imaginando como começa, né, a perseguição com os cristãos, né? E essa palavra, irmãos, a gente vê tanto que ela tem poder, tanto que ela é poderosa, porque ela nos ensina que nós não devemos de maneira nenhuma ceder a todo ou qualquer tipo de afronta que vier de alguém ou de algum país que não crê em Cristo Jesus, né? Porque está profetizado que diz assim virão, que diz assim acontecerão, né? Que muitos que não crerem, né? Nosso Senhor Jesus Cristo fala, aqueles que quiserem me seguir, deixe tudo, deixe a tua própria vida, toma a tua cruz e siga-me. Olha só, então, né? A gente já começa a perceber isso, né? Pessoas sendo ceifadas, perdendo sua vida, né? Mas louvado seja Deus por elas, né? Porque elas creem em Cristo Jesus, né? Mas já está acontecendo isso. E a gente fica assim, pensando, como que será, né? Como que será daqui para frente? Como que será? Às vezes eu fico imaginando, falo, mas nessa era, nessa época, é muita coincidência, logo comigo, vivo, eu aqui na face da terra, vivo e presenciando tais acontecimentos. Nossa, quantas pessoas não passaram, eu fico admirado, né, amados? Mas nós temos que nos preocupar, porque por mais que isso vier a acontecer, né, por mais que vier, porque é profetizado, já é para que é legítimo que isso aconteça, para a honra e glória de Deus, porque a palavra de Deus não retroage, não mente, a palavra de Deus é viva, eficaz, né, penetrante, né, é uma palavra que é apta de ser. Então, amados irmãos, isso vai acontecer. Eu fico imaginando às vezes, na atualidade, o que está acontecendo hoje. Tem uma moeda, às vezes a gente pensa assim, ah, nossa, isso não tem... Mas tem uma moeda que ela tem um alto valor financeiro. Só que essa moeda ela não é apalpável, não tem como pegar nela, não tem como você... E ela só é mediante, né, o meio digital que você adquire ela.
só por meio digital. E eu fico imaginando essa moeda, como ela vai crescendo de tal maneira que ela não é apalpável, mas ela só por meio digital. Se algum dia, né, conforme vem tendo esse Covid, vem tendo essas pragas das quais acontece, né, na nossa saúde, eu fico imaginando, as vacinas da Covid, nós somos praticamente obrigados a recebê-las, né, sob pena de não podermos mais entrar em alguns estabelecimentos e até mesmo de sermos exonerados, ou seja, ser mandado embora, né, do nosso emprego, do nosso serviço, por não tomar a vacina, né? Então, eu fico imaginando também, no caso dessa moeda, né, se ela chegar de ser de tal maneira tal que ela seja utilizada somente, se somente ela, a gente vamos passar a ter ela por meio digital. E aí a gente começa a pensar mais adiante nessa história do chip. A gente fala, isso está muito longe de acontecer, tá muito... Mas a gente começa a entender que está chegando, está se aproximando perto. Está cada vez mais as coisas. É como se tivesse assim... É como se tivesse amansando as ovelhas para que elas não se assustem quando chegar nesse momento, né? Não que nós sabemos o dia que isso vai acontecer. Não tá, né? Isso não está nos ensinando na Bíblia, mas tudo está levando a crer que está se aproximando, está chegando muito perto. Então, se chegar em um momento da gente ter que viver em função dessa moeda, a gente vai poder comprar alguma coisa tendo essa moeda mais digital e vender também, né? Então, digital. Agora, para e pensa, se o chip começar a ser implantado, né, que de tal maneira que essa moeda seja identificada por meio do chip, a gente para o cristão vai acabar, porque como que a gente vai vender? Como que a gente vai vender? Como que a gente vai comprar, né? Tendo em vista que é mediante essa moeda, e essa moeda vai ser mediante esse tipo, porque, né, o cristão não prostra-se diante de coisas das quais, por exemplo, o chip mesmo, isso aí é uma blasfêmia enorme contra Deus. Então, o que acontece? A vacina hoje, ela é obrigatória, a gente fazemos isso, né? Mas e quando chegar numa situação mais difícil, igual o implante desse chip, ou muitas das vezes, né, a gente vai acabar, louvado seja Deus, que Deus nos dê força, que Deus abençoe a todos nós, domésticos na mesma fé em Cristo Jesus, para que nós não venhamos a ceder de maneira e modo nenhum